Olá, muito boa noite. Começando mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Queria
Antes de mais nada, desejar boas-vindas a todos aqueles que estão participando do nosso programa aqui nesta terça-feira à noite. Hoje é dia 14 de abril de 2020, começando mais esse programa noturno aqui do seu canal da Causa Operária TV. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Bom, e você compartilha aí nas redes sociais e ajuda a aumentar o nosso número de visualizações do programa. Também não deixe de contribuir com a Causa Operária TV. A partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro do canal e contribui conosco. E você pode também sempre mandar um superchat aí e contribuir, mandar sua pergunta, seu comentário que a gente lê ao vivo aqui para você. Então, tem muitas formas de contribuir com a Causa Operária TV e a gente espera você espera a sua contribuição, porque esse canal depende aí do apoio de todos aqueles que acreditam numa imprensa revolucionária e independente. Bom, começando aqui o nosso programa, esquentando os motores, hoje nós estaremos aí falando de mais um recorde de mortes em um dia, né, aqui pelo coronavírus, aqui no Brasil. Então, daqui a pouco a gente levanta esses dados e também sobre a medida provisória do Bolsonaro, que procura aí reduzir 70% dos salários dos trabalhadores, ou melhor, 70% dos trabalhadores terão aí os salários reduzidos de acordo com essa medida provisória do Bolsonaro. Bom, começando então o nosso programa, vamos esquentando os motores, vamos falar sobre o ministro da Educação, golpista, o Weintraub, que disse que é a favor, em entrevista hoje na Rádio Jovem Pan, disse ser a favor da reabertura das escolas. Segundo ele, vai morrer muito menos de 40 mil brasileiros. Está tudo tranquilo, né? Dá para perceber aqui pelo anúncio do Weintraub que está tudo certo, 40 mil pessoas não é nada. Então a gente pode voltar com as escolas, o calendário escolar pode voltar ao normal, não precisa correr risco aí de prejudicar o calendário escolar. Ele diz também que está garantido aí a realização do Enem para 2020, né? E ele mesmo, parece que além de ser ministro da Educação, ele também deve ter algum conhecimento aí de medicina, porque ele disse na entrevista à Rádio Jovem Pan, a rádio super golpista aí, bolsonarista, que ele fez até previsões aí sobre o fim da pandemia de coronavírus, né? Ele disse o seguinte, entre outras coisas: provavelmente vai morrer muito menos de 40 mil brasileiros por causa do coronavírus. Olha que maravilha, eu fico muito mais seguro depois dessa declaração do Weintraub. As pessoas que vão morrer são mais idosas, ele argumentou, né? E endossa aí o argumento do Jair Bolsonaro, que diz também coisas parecidas sobre isso. O que entra em contradição, né? Ele, apesar de ser o ministro da Educação, parece que ele está um pouquinho mal informado, da informação, da notícia de que em São Paulo, por exemplo, que é o estado com o maior número de casos de coronavírus detectados e também maior número de mortes, metade dessas mortes aconteceram com pessoas que não são, né, acima de 60 anos. Então, quer dizer, na realidade, isso que o Weintraub está falando, que vão morrer são mais idosos, é uma mentira, né? Já seria nazista a declaração se fosse verdade, porque e daí que vão morrer mais os idosos? Mas também a declaração é mentirosa, porque é mentira, está comprovado que metade das pessoas que morrem não são idosas, né? E uma boa parte também nem sequer tinham comorbidades, né? Doenças pré-existentes aí que levariam aí, que os colocariam no grupo de risco. Na verdade, conforme a gente falou, o grupo de risco somos todos nós, porque a gente vive aí sob a política dos golpistas, né? Uma política que está preparando o genocídio da população por conta de uma política totalmente devastadora aí no que diz respeito ao sistema de saúde, à estrutura sanitária no país, né? Que nem testes o governo está fazendo.
O Weintraub ainda disse sobre o isolamento social: eu consigo prever o que vai acontecer. No segundo semestre, a imensa maioria dos brasileiros vai estar viva, com conta para pagar. Depois de uma crise monstruosa, com perspectivas futuras, e o pessoal quer quebrar isso. Não é a primeira vez que querem impedir o Enem, quebrar a expectativa de 5 milhões de brasileiros. As pessoas que dão dinheiro para falarem bem da agenda deles, tem muita gente que recebeu dinheiro de grupos organizados para defender uma agenda totalmente contrária aos interesses da nação brasileira. Essa é a palavra aí do bolsonarista Weintraub, Abraham Weintraub, ministro da Educação. Bom, a gente falou também aqui, só para emendar o problema dos testes que eu disse, né? O Brasil é o país que menos faz testes do coronavírus, quer dizer, a população aí está morrendo sem saber do que está morrendo, e vem esse Weintraub falar que só vão morrer 40 mil brasileiros, né? Bom, temos aqui uma outra notícia relacionada ao coronavírus, que é a novidade do dia, né? Parece que o coronavírus pegou o Wilson Witzel, o fascista governador do Rio de Janeiro, foi aí acometido pelo Covid-19, segundo informações, né? Logicamente que o Wilson Witzel não vai ser tratado, né, no hospital público, né? Que é bom a gente lembrar disso daí, porque ele que disse aí que ele deu uma declaração dias atrás dizendo que se o pessoal, aí, já colocando a culpa no povo, né, de que se o pessoal não respeitar o isolamento social, eles vão ter que decidir quem vai morrer e quem vai viver, né? E me parece aí que o Wilson Witzel não vai entrar nessa, digamos assim, ele não vai entrar nessa roda aí dos que terão dos que terão a vida nas mãos aí dos médicos, né? Médicos, lógico, que vão ser obrigados a tomar esse tipo de decisão por conta da política do governo, mas logicamente que o Witzel não vai se internar no Hospital Souza Aguiar, que é um dos maiores hospitais públicos aí do Rio de Janeiro e considerado também um dos piores hospitais aí por conta das condições de atendimento, né? Ele anunciou estar com coronavírus pelas redes sociais, e é mais um político. Ele, logicamente, é bom a gente dizer, né? O teste aí com o Wilson Witzel foi feito, parece que de maneira bem eficiente, embora o Brasil não faça testes aí com ninguém, né? Parece que no caso do Witzel, os testes aconteceram aí de maneira bem tranquila, ele conseguiu identificar a doença, ele não teve que ficar em casa doente sem saber por que ele está doente, do que ele está doente, né? Parece que fizeram, né, no caso dele, todo o procedimento e tudo mais, né? O que reforça um pouco do que a gente falou, né? No Brasil, o grupo de risco são os pobres, né? É a população em geral, os pobres, os negros, a população trabalhadora que está aí sujeita a essa política de caras como o Wilson Witzel, como o João Dória, que são essas pessoas, como o Bolsonaro, como o Weintraub, que são essas pessoas que dizem que vão morrer algumas pessoas, vai ser muito, muito triste, mas que não tem muito o que fazer, etc e tal, né? Se o povo colocando a culpa no povo, se o povo não respeitar o isolamento, vão ter que decidir quem vai morrer e quem vai viver, né? E no final das contas, isso significa que eles não estão fazendo nenhuma, né? Não estão tendo nenhuma política, não estão fazendo nada para efetivamente combater a pandemia, combater o coronavírus, né? Bom, seguindo aqui a nossa pauta, eu queria dar uma notícia econômica. O FMI prevê uma recessão pior do que a recessão de 1929. É muito provável, diz aí o documento do FMI assinado por Gita Gopinath, que é o economista-chefe do FMI, ele diz o seguinte, documento: é muito provável que este ano a economia global experimente sua pior recessão desde a Grande Depressão, superando a vista durante
a crise financeira de 10 anos atrás. Foi divulgado, além desse documento, né, foi feito um relatório aí, divulgado pelo FMI, dizendo que a retração de 3%, indicando um cenário de retração de 3% nesse ano, né, e a recuperação em relação a essa retração é incerta, ainda segundo esse documento, e deve começar só no próximo ano, apesar de... Bom, isso, logicamente, se a gente aqui dá a impressão, isso segundo os otimistas, né? Deve começar no próximo ano. Ainda segundo o documento, a projeção do FMI indicava aí, no ano de 2019, indicava um crescimento de 3,4% para 2020, né? Ou seja, foi tendo essa retração de 3%, a diferença aí, né? O tombo em relação à previsão foi de 6%, né? Porque nós, segundo a nova previsão, o mundo a economia vai crescer, entre aspas, né? Menos 3%. Esse é uma crise que, conforme o próprio documento, como eu falei, é uma crise que deve ser pior do que a de 29 e maior, né, obviamente, portanto, da última grande crise foi a crise de 2008. Essa crise essa enorme crise, ela foi agravada pela pandemia, mas a gente já vinha notando isso daí até antes da quarentena, antes do fechamento, né, da economia da maior parte dos países por conta da pandemia. A crise total nas bolsas de valores, né? Várias bolsas, aí, incluindo a de São Paulo, de Nova York, as bolsas europeias, as bolsas asiáticas, as principais bolsas fechando aí com enormes quedas, né? Isso antes da pandemia tomar conta do mundo, digamos assim, embora já houvesse o problema do coronavírus, a questão das bolsas, elas foram foram caindo e agora a economia parou de vez com a questão da quarentena. A maior parte do mundo aí adotou essa política de quarentena e a economia mundial está parada, né? Bom, por falar em economia parada, vamos falar aqui sobre justamente a política, né, do Bolsonaro, a medida provisória do Bolsonaro que prevê o corte aí de salários de 70% dos trabalhadores, se essa medida aqui for para frente, né? O Bolsonaro e a sua equipe aí, Paulo Guedes e companhia, vem tentando impor para a população uma política de terra arrasada, né? Com a desculpa da pandemia, uma política que serve aí para favorecer os patrões, favorecer os empresários, e a gente vem denunciando, vem acompanhando isso daí, né? Eles querem porque querem aprovar essa medida provisória que permite que os patrões eles cortem o salário do pessoal sem reduzir a jornada de trabalho. É óbvio, né? É importante a gente dizer que o que está colocado aqui nessa questão é muito importante, que é o seguinte: quando tudo isso terminar, quando a pandemia for controlada, a gente não sabe quando, né? Porque a coisa tende aí os mais, digamos assim, os mais otimistas já dizem aí que até junho a coisa não vai se normalizar, mas tudo indica que quando a pandemia voltar, os patrões ainda vão querer sair por cima da crise, vão aproveitar toda a crise, toda a desarticulação econômica e também sindical que eles impuseram aí durante a pandemia para encostar a faca no pescoço dos trabalhadores, para obrigar os trabalhadores a aceitarem uma série de diminuições salariais, né, demissões, etc. e tal, né?
tudo indica que essas medidas que o governo prepara agora, elas devem servir aí para que os patrões se aproveitem da crise, né, e imponham aí uma devastação total nos salários dos trabalhadores, né? Para a gente ter uma ideia, essa medida provisória que foi feita no dia 1º de abril, ela autoriza o corte de até 100% dos salários e das jornadas durante a pandemia, né? O governo diz que poderia compensar as pessoas que tiverem aí o corte nos salários com um pagamento de 25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego, que na realidade é um valor baixíssimo. O seguro-desemprego varia entre R$ 1.045 e R$ 1.800, né? E o que já é bem baixo, mas o que o governo diz compensar vai ser uma porcentagem disso daí, do seguro-desemprego, não é todo o seguro-desemprego, né? Vai depender do corte que for feito nos salários do trabalhador, né? O que mais que nós temos aqui de informação? Essa medida provisória, ela deve colocar aí 500.000 de trabalhadores, né? Deve atingir 500.000 de trabalhadores, caso ela vá para frente. O que mais que nós temos aqui de informação interessante? Dados do IBGE diz o seguinte, que o Brasil ele tinha 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada no setor privado nesse primeiro trimestre aqui de 2020. O que já era uma devastação econômica, né? E agora nós... esses 33 milhões, eles são resultado já de uma devastação que foi feita pela reforma trabalhista, que colocou aí 40 milhões de trabalhadores na informalidade sem carteira assinada. Agora, com essa medida provisória, que foi aprovada no STF, essa situação deve piorar e muito, né? Porque, conforme eu tinha dito, com o desemprego em alta, né, e tendendo a piorar até o final da pandemia, o patrão vai ter muito mais facilidade de colocar a faca no pescoço do trabalhador. Ou você aceita a diminuição do salário, ou você vai para a rua, né? E nós temos um agravante também, que é a desarticulação completa dos sindicatos, né, com essa política que a gente vem criticando por parte dos sindicalistas, de ir para casa, de se esconder embaixo da cama. Alguns chegaram ao extremo aí, como vem sendo polemizado conosco, pela gente, de ceder a estrutura do sindicato para os governos de direita, criar leitos para a pandemia, como se o governo não tivesse a obrigação de criar esse leito, como se o governo não tivesse outras estruturas para transformar em leitos, e como se a meia dúzia de leitos que daria para construir nos sindicatos fosse resolver alguma coisa, né? Fosse mais importante do que organizar os trabalhadores para lutar contra esse tipo de ataque aqui. Então fica muito claro o que está em jogo, né? Com a desarticulação também dos sindicatos, com essa política totalmente criminosa que a esquerda vem levando, fica ainda mais fácil para o patrão colocar a faca no pescoço do trabalhador em relação a essa questão. Então é importante a gente denunciar isso daí e ficar de olho no que está acontecendo, né? Bom, companheiros, vamos seguir aqui a nossa pauta. Nós temos como próximo tema, vamos lá, a questão aí dos dados do coronavírus. Vamos entrar aqui de vez nessa questão. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas o recorde de mortes no Brasil, né? Vamos em primeiro lugar, fazer uma consideração aqui prévia antes da gente apresentar os dados, né? Porque é importante. Estas mortes, né, e também o número de infectados, ele está subnotificado, tá? Subestimado,
né? Nós temos aí, inclusive, já a própria imprensa golpista, até mesmo as secretarias de saúde e tudo mais, já admitem essa subnotificação, né? Logicamente que eles procuram não alardear, não criar uma sensação de caos, né? Uma sensação alarmista, porque eles não querem isso daí, eles não querem que o povo perceba que está sendo aí vítima de um genocídio, né? Mas a própria imprensa golpista, os próprios capitalistas, os próprios governos não conseguem mais esconder essa realidade. Esses números aqui, que por si só já são grandes, eles são, na verdade, subnotificados, né? Então, nós tivemos aí, segundo números oficiais, a primeira vez em que, em 24 horas, tem aí 200 mortes confirmadas pelo coronavírus, né? Nós tivemos aí também, para continuar aqui, nós temos aí alguns dados interessantes. Até hoje à tarde, os dados eram os seguintes. Em São Paulo, o maior número de casos, 9.300 casos, com 695 óbitos. No Rio de Janeiro, 3.400 casos, com 224 óbitos. No Ceará, terceiro lugar, 2.000 casos, com 107 óbitos. No Amazonas, que nós já denunciamos aqui, que na sexta-feira foi aí anunciado que o estado do Amazonas tinha aí saturado já o seu número de leitos, então ninguém mais conseguia se internar no estado do Amazonas, a não ser que vagasse um leito. Então, quer dizer, na verdade, a situação é muito grave, né? É bom a gente explicar o que significa isso. Significa o seguinte, que o leito está ocupado e só vai desocupar quando a pessoa morre ou se cura. O problema é o seguinte, conforme o avanço da pandemia, conforme o aumento dos casos de coronavírus, a maior parte das pessoas que precisam usar os leitos já estão numa situação muito grave de avanço da doença, né? Então, quando elas ocupam esse leito, quando vaga um leito, a pessoa já está num estado muito, em geral, né? A tendência é que ela já esteja num estado muito grave de saúde, né? Ou seja, praticamente assim, você espera a pessoa morrer para que outra pessoa ocupe o leito e que muito provavelmente também, dependendo do tempo que ela esperou para ocupar esse leito, ela também está ali aguardando para morrer naquele leito. Então, é uma situação dramática. Até mesmo, aí fica até a notícia aí, triste, né? O pai da ex-senadora Vanessa Graziotin morreu justamente nessa situação. Não havia leitos mais, né, em Manaus, né, no estado do Amazonas, para socorrer as vítimas de coronavírus. Bom, em quarto lugar é o Amazonas, em quinto lugar Pernambuco, com 1.200 casos e 115 mortes, e em sexto lugar Minas Gerais, com 27 mortos. Bom, é importante dizer o seguinte, né, eu não vou dar todos os dados de todos os estados, né, dá só até o sexto aqui, que é Minas Gerais. O Distrito Federal tem 651 casos e 17 mortes, é bom a gente registrar aqui. Bom, mais dados, né, que são importantes para a gente... Hoje, os dados oficiais, como eu falei, foram 204 mortes em 24 horas, né? Mas é importante dizer o seguinte, ao todo já são 1.500 mortes no Brasil, né? Na segunda-feira eram 1.328, quer dizer, aumentou 15% de um dia para o outro. São 25 mil casos já confirmados, na segunda eram 23 mil. Em São Paulo, como eu falei, são 9.300 casos. Em 7 dias, em uma semana, o total de mortes subiu para 91%. Né? Outra coisa que eu já comentei aqui, 27% das vítimas tinham menos de 60 anos e 27% das vítimas não estavam nos grupos de risco. Ou seja, é importante a gente levar isso daqui, né? Explicar isso daqui justamente para desmentir o que vem falando o Bolsonaro, sua corja
de que é tranquilo, vai morrer bastante gente, mas a maior parte é idoso, etc e tal, doença é tranquila, né? É um absurdo total. Existe também dados aí do portal dos cartórios no Brasil, que mostram que são 1.700 mortes registradas com o Covid-19 já, né? Por que isso daqui, né, é importante? Porque esses dados aqui não necessariamente, eles são dados que foram aí registrados nos cartórios, mas que não necessariamente foram registrados nos dados oficiais. Ainda há também a denúncia de que no último mês nós tivemos aí mais de 2.000 mortes por problemas respiratórios no estado de São Paulo, né? Ou seja, esses casos, obviamente, têm relação com o coronavírus, né? A não ser que nós consideremos que, né, que seria possível a existência de outros casos, né, relacionados aí a problemas respiratórios, de outras doenças relacionadas a problemas respiratórios, que também estaria atacando nesse mesmo período. Mas seria absurdo pensar isso, né? Houve o número de casos, né? Mais um dado importante. O número de casos o número de mortes por problemas respiratórios esse ano, ou melhor dizendo, do dia 27 de março para agora, quer dizer, pouco menos de um mês, ele superou todo o ano passado, né, todos os casos do ano passado. Ou seja, é um aumento gigantesco de casos. Então, se isso não representar uma subnotificação, a gente não saberia o que é. A única explicação, né, a única explicação lógica, a única explicação científica é essa, né? A pandemia está atacando a população já de maneira geral, né? Não é como tem mostrado os dados oficiais. E mais ainda, né, isso também é corroborado pelo número de testes que o Brasil faz. Nós passamos um vídeo, nós temos aí no Diário Causa Operária, nós divulgamos um vídeo, hoje no Reunião de Pauta nós passamos também, até que se a produção tiver, a gente pode passar um trecho, mas nós passamos aí um vídeo de um médico, pesquisador, professor da USP, da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, explicando que o Brasil faz 296 casos por milhão. Enquanto, por exemplo, países como a Alemanha faz 15.000 testes por milhão, e os Estados Unidos, que ele considera baixo esse número, fazem 7.000 testes por milhão, mas o Brasil faz 296. Quer dizer, é uma política criminosa por parte dos governos, né? E eles querem nos convencer de que estão fazendo grande coisa, né? Exigindo aí da população o isolamento social, a quarentena. Na realidade, o que eles estão querendo dizer é o seguinte: eles estão fazendo propaganda de que estão fazendo alguma coisa com a quarentena, quando na verdade tudo isso é uma grande farsa. Na verdade, eles não estão fazendo nada, nem mesmo a quarentena, ela é séria por parte desses governos como o João Dória ou o São Witzel. Afinal de contas, basta você pegar o metrô de manhã, basta você pegar os ônibus, basta você ir na periferia, basta você frequentar aí as fábricas que continuam operando, os supermercados e todos os trabalhadores aí que são obrigados a trabalhar aí por conta no meio da quarentena. Então tudo isso é uma farsa, né? Por isso defender a quarentena sem expor a verdadeira política dessa direita, né, com a ausência de testes, com a ausência de materiais de segurança, com a ausência de uma estrutura de saúde adequada, com a ausência de leitos de UTI, etc. e tal, isso daí é criminoso, é apoiar e ficar a reboque totalmente da propaganda dessa direita. O que eles querem fazer, na verdade, com essa quarentena, é simplesmente mostrar que estão fazendo alguma coisa, fingir que estão fazendo alguma coisa, mas mais importante ainda é mandar o pessoal para casa, para que o pessoal morra em casa, né? E evite aí uma revolta social na frente dos hospitais, que é o que pode acontecer,
né? É organizar o caos, entre aspas, organizar entre aspas. E outra coisa também é usar a quarentena para aumentar a repressão sobre a população e ainda colocar a culpa na população sobre o que vai acontecer. Então, esse é o fundamento aí dessa política da direita. Por isso a gente não pode ficar a reboque disso daí. Precisamos mobilizar o povo, mobilizar os trabalhadores. Outro dado aí sobre essa questão das subnotificações tem a ver com a informação, com a notícia de que o IML de São Paulo está nada mais, nada menos do que adquirindo, aí, alugando containers que dê conta de 3.000 corpos, né? Quer dizer, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eles estão alugando, né, containers para dar conta de 3.000 corpos, é porque eles estão esperando uma verdadeira catástrofe, né? Cenas aí cenas de guerra, né? Com corpos amontoados aí por conta do coronavírus. Então, é importante a gente ficar de olho nesse tipo de coisa, porque é o que a imprensa ela mostra, mas ela não destaca para não causar na população uma revolta, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso daqui, né? Bom, eu estava dizendo aí sobre o problema da farsa relacionada à quarentena e tudo mais. Eu queria aproveitar para fazer a denúncia da questão aí dos Correios, né? Os Correios, nós denunciamos aqui, a gente vem denunciando aí que os Correios estavam impedindo, né, o trabalhador de ter acesso a materiais, a equipamentos de segurança em relação ao coronavírus, né? Houve aí uma pressão e um assédio por parte das chefias para que os trabalhadores aceitassem trabalhar sem máscaras e sem luva. E, em muitos casos, sem álcool gel também, né? Como que se deu essa pressão? O trabalhador que, de maneira correta, se recusasse a trabalhar por conta da ausência desses equipamentos, ele tinha que assinar um termo que se voltaria aí contra ele. Poderia ser punido por não ter aceitado trabalhar, né? Porque a empresa dizia que o Ministério da Saúde não obrigava esses materiais, né, para a atividade dos Correios, mas apenas para profissionais de saúde, etc. e tal, né? Ou seja, em nome de quer dizer, na verdade, assim, é uma desculpa esfarrapada para não fornecer os materiais e deixar o trabalhador exposto à doença, ao risco da doença. Outra situação que foi denunciada por nós, né, foi que o trabalhador que eventualmente conseguisse o afastamento por fazer parte do grupo de risco, ele ia perder parte do salário, ia perder o adicional que ele ganha adicional de risco, que o trabalhador, o carteiro principalmente ganha, né, esse adicional por exercer uma função de risco, né, por sair na rua e tudo mais, e aqueles que trabalham no fim de semana perderiam o final de semana também. Isso daí também pressionou muitos trabalhadores, mesmo estando em grupo de risco, a voltar para os setores de trabalho, né? A mesma coisa aconteceu para aqueles trabalhadores que não faziam parte do grupo de risco, mas que ou que moravam com idosos, ou que tinham crianças pequenas e que, por conta da interrupção do calendário escolar, teriam que ficar em casa para cuidar dos filhos e tudo mais. Esses trabalhadores também, embora tivessem no início conseguido o direito de trabalhar em casa, logo foram aí convocados para retornar. Lógico, é aquela coisa, o patrão nunca obriga, ele só manda aquela cartinha pressionando a pessoa a voltar a trabalhar. Outra denúncia que nós fizemos é a de que o trabalhador do Correio tinha que provar, né, caso ele se declarasse como grupo de risco, teria que provar isso daí. Pode parecer normal, mas não é bem assim que funciona, porque para o trabalhador, vamos imaginar que um trabalhador tem aí um problema respiratório, né? Ele vai ter que provar, significa o seguinte, ele vai ter que passar
Não vai ser suficiente que ele mostre lá um atestado médico do seu médico, por exemplo. Se a empresa decidir perseguir o trabalhador, vai submeter o trabalhador para o médico da própria empresa, que tem interesses aí em não dizer, né, ou melhor, em dizer que o trabalhador está apto para o serviço, né, e coisas desse tipo. Então, quer dizer, é mais um abuso. E por fim, o abuso mais absurdo, né, a gente acabou de falar aqui, e a gente vem denunciando há bastante tempo, sobre a falta de testes, né, para o coronavírus. O Brasil é o país que menos faz testes. No entanto, o trabalhador do Correio com coronavírus teria que, se caso ele ficasse afastado, ele teria que provar que estava com coronavírus, o que é muito absurdo, porque a própria orientação do Ministério da Saúde, já que eles não querem fazer testes, é a de que a pessoa que está com os sintomas aí do coronavírus, resfriado, ou qualquer coisa assim, vá para casa e fique 14 dias de quarentena para evitar qualquer problema. Então não faz o teste, mas manda o cara para casa. Se o trabalhador tiver que provar que está com coronavírus, ele, das duas uma, ou ele vai trabalhar, porque ele não vai conseguir provar, e se ele tiver com coronavírus, ele vai passar para o resto, ou ele vai para casa e depois espera aí o desconto no salário, perseguição, esse tipo de coisa, né? Um absurdo total. Mas, depois de tudo isso que nós denunciamos, né, nós tivemos aí a triste notícia, na sexta-feira, de 2 falecimentos de companheiros dos Correios por conta do coronavírus. Um no Amazonas e outro aqui em São Paulo, né, inclusive trabalhador do maior setor dos Correios do país, que é o setor do Jaguaré, conhecido aí como CTP Jaguaré, aqui em São Paulo. Um prédio enorme, né, que conta aí com mais de 1.000 trabalhadores, né, trabalhando aí em vários tipos de atividades diferentes, né? E esses trabalhadores faleceram aí na sexta-feira, e hoje, ou melhor dizendo, no final de semana, nós tivemos aí a notícia de que há já 91 trabalhadores dos Correios infectados pelo coronavírus, confirmados com coronavírus, né? Logicamente que sempre que a gente vai dar uma informação desse tipo aqui, nós precisamos lembrar, os casos são subnotificados, não há testes, etc e tal. Então esses 91, obviamente, deve ter muito mais trabalhadores dos Correios doentes. E agora, né, depois dessas denúncias, a empresa, né, que é aí presidida pelo general Floriano Peixoto, bolsonarista, né, depois de negar os equipamentos de segurança dos trabalhadores, etc. e tal, agora disse que vai fornecer máscaras e luvas, né? O que é uma coisa aberrante, né? O que os trabalhadores dos Correios deveriam fazer, o que os sindicatos deveriam fazer, ao invés de se esconder e ficar nessa política da esquerda pequeno-burguesa, defendendo fique em casa, os sindicatos deveriam fechar todos os setores dos Correios à força e falar, né, para a empresa o seguinte: nós não vamos trabalhar, o trabalhador não é obrigado a se arriscar aqui, a morrer, para entregar os presentinhos, as compras online aí do pessoal que mora nos bairros de alta renda da cidade, né? Então, essa é a ação que os sindicatos deveriam fazer. Bom, 91 infectados. Hoje eu recebi a foto e a informação de um companheiro que trabalha no centro de distribuição no Rio de Janeiro, que também está doente, né? Na semana passada eu recebi também a informação de um companheiro de Guarulhos, que também estava em estado grave no hospital, né? São várias informações que começam a chegar dos companheiros dos Correios, né, sobre essa situação, né? E, enquanto isso, a gente tem aí essa esquerda pequeno-burguesa falando, né, para o povo ficar em casa, né, se abstendo de travar a luta política para defender a classe operária, para defender os trabalhadores, né, se abstendo disso daí, e ainda servindo de instrumento para a direita, para a extrema-direita, como é o caso do governador de São Paulo, João Dória, do assassino Wilson Witzel, né, o Ibanez do Distrito Federal, o Zema de Minas Gerais, e todos eles, né, Mandetta, ministro do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né, servindo aí como instrumento desses canalhas, dessa extrema-direita, para dizer que a culpa é do povo,
né? Que a culpa é do povo se sair na rua, que é preciso ficar em casa. Mas como é que o trabalhador do Correio vai ficar em casa se ele é obrigado a trabalhar, né? Isso para dar logicamente, para dar um exemplo, né? Porque nós temos muitos exemplos, nós temos muitas categorias trabalhando, né? Isso é para dar só um exemplo. Então, essa esquerda deveria sair dessa política, né, pequeno-burguesa de ficar em casa e mobilizar o trabalhador, né? Se eles acham que o certo é ficar em casa, ajuda, né, vai lá, mobiliza o trabalhador para fechar os setores dos Correios, para que o trabalhador do Correio também tenha esse direito de ficar em casa. E assim por diante. E assim, a mesma coisa para outros trabalhadores, né? E no caso dos serviços essenciais, que exijam dos patrões, né, uma política verdadeiramente, né, real, né, para garantir a segurança dos trabalhadores que ocasionalmente tenham que continuar trabalhando, como por exemplo, um exemplo mais simples aí de todos é o problema, o pessoal da saúde, mas tem outros, né? Então, essa esquerda, em vez de ficar servindo de instrumento da política repressiva, né, da direita, golpista e fascista, né, teria que fazer o papel dela, mas não é o que vem sendo feito. Amanhã cedo, né, os militantes dos comitês de luta contra o golpe, os militantes do PCO estarão aí em alguns setores dos Correios. Aqui em São Paulo nós estaremos lá no Complexo do Jaguaré, panfletando as reivindicações dos trabalhadores, né, chamando os trabalhadores a pararem os setores de trabalho, para que eles não morram aí, né, por conta da política da direita, né. Esse daqui é o boletim que nós entregamos nos bairros, né, com as nossas reivindicações. Algumas dessas reivindicações não servem apenas para os bairros, mas servem para as fábricas também, como, por exemplo, a questão da escala móvel de salários e de horas de trabalho, o fim das privatizações, né, e o fim das demissões, etc. e tal. Mas também estaremos lá amanhã com um boletim específico aí para a categoria dos Correios, e a gente traz as fotos e o boletim amanhã aqui no Reunião de Pauta, para que vocês vejam como foi essa atividade aqui em São Paulo, nos Correios. É preciso mobilizar os trabalhadores, é preciso parar, né, as atividades, porque o trabalhador não tem que se arriscar aí para garantir, né, o fique em casa da classe média, seja ela de esquerda, seja ela de direita. A produção me falou que tem o vídeo lá, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo e depois a gente volta. Boa noite, pessoal. Eu só queria chegar até vocês e falar um pouquinho do ponto de vista de evidência sobre o que está acontecendo no coronavírus no mundo, a mortalidade e o que está acontecendo no Brasil e, se possível, que isso fosse utilizado para vocês entenderem um pouquinho melhor e combater essa enorme desinformação que está acontecendo por aí. Os senhores sabem que para se fazer o diagnóstico preciso do coronavírus, é preciso fazer o teste, não é? Na ausência do teste, então, o diagnóstico é feito quando existe um teste positivo num paciente com sintomas. Aí o paciente é considerado doente. O teste positivo num paciente sem sintomas, o paciente é considerado portador. Na ausência do teste, considera-se um paciente provável, aquele paciente que tem uma síndrome respiratória aguda com edema de pulmão. Isso é muito característico do coronavírus. Então eu queria mostrar uma coisa para os senhores. Por favor, vem aqui, Janaína, e mostra. Essa aqui é a tabela de epidemiologia do mundo inteiro em tempo real agora, com os casos que estão acontecendo agora, dia 9 de abril, às 8h40 da noite. Os senhores veem que os Estados Unidos teve apenas hoje 33.500 casos, apenas hoje 1.900 mortes. Nessa coluna aqui, nós estamos vendo que para cada 1 milhão de habitantes, a mortalidade é de 50 americanos morrem para cada 1 milhão, e os Estados Unidos fez 7.000 testes por milhão de pessoas. Então os Estados Unidos fazem 7.000 testes por milhão de pessoas. Os Estados Unidos está muito mal. Se a gente comparar com a Alemanha, que tem o melhor padrão até agora do coronavírus, ela faz 15.000 testes
por milhão de pessoas. A Alemanha tem uma mortalidade de 30, é uma das menores do mundo, 31 por milhão de habitantes, e morreram hoje na Alemanha 258 pessoas. Então, os senhores comparem aqui, 7 mil testes por milhão nos Estados Unidos, morrem 50, 15 mil testes por milhão na Alemanha, morrem 31. Vamos ver o Brasil? O Brasil não está fazendo 7 mil por milhão, não está fazendo 15 mil por milhão, não está fazendo 14 mil por milhão que nem a Turquia, o Brasil está fazendo 296. Quando você faz 296 testes por milhão, você não diagnostica ninguém. É por isso que o Brasil aparece como uma das menores mortalidades do mundo. Só está morrendo, de acordo com as estatísticas oficiais do senhor Mandetta e do senhor Bolsonaro, 4 pessoas por milhão de habitantes. Claro que só está morrendo isso, porque no Brasil só se considera o diagnóstico quando o teste é positivo e o Brasil não faz teste. Mas no mesmo período, as autoridades de saúde já mostraram que a proporção de internações nos hospitais brasileiros por síndromes respiratórias agudas sugestivas do coronavírus, que era 3% no ano passado, 3% das internações eram síndrome respiratória aguda, subiram para mais de 80% hoje. Ou seja, esses 77% são o coronavírus que não estão sendo diagnosticados, porque o Brasil faz 290 testes por 1 milhão de habitantes. Aí está. Bom, a gente passou esse vídeo hoje de manhã, né? Esse vídeo está no DCO também, muita gente já assistiu bastante o vídeo, mas é importante para ilustrar de uma maneira bem, digamos assim, como se diz, quase pedagógica, né? O problema aí da diferença do tratamento, né, em relação aos testes, às internações, ao problema do número de mortes, dos casos notificados, etc. e tal, aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Bom, por falar em resto do mundo, vamos para o nosso último tema, que é justamente a questão aí do coronavírus no mundo, né? Os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da crise, com 612.380 confirmados aí de coronavírus, né? Esses números aí que a produção está mostrando estão um pouquinho desatualizados, porque finalmente a coisa vai rodando aí muito rápido, né? Nos Estados Unidos ainda tem 25.949 mortes. Na Espanha, que se tornou aí o segundo país mais infectado, são aí 174 mil confirmados e 18.255 mortes. E a Itália, que foi aí o país assim que primeiro teve o surto, né, o caos que tomou conta da Itália, né, teve aí 162.488 confirmados até agora e 21.067 mortes, número de mortes muito alto. A Alemanha, quarto lugar, tem 132.210 pessoas infectadas, com só 3.495 mortes. Só entre aspas, né? Logicamente que falar só nesse momento aqui soa até meio de mau gosto, né? Bom, esses dados aqui são os dados atualizados do coronavírus no mundo, né? Nós temos, portanto, aí já quase 2 milhões de infectados e mais de 125 mil mortos no mundo inteiro. Isso daí é importante porque também nós devemos levar em consideração que o mundo está cheio de países atrasados economicamente, como o Brasil, e, portanto, em vários desses países é muito provável, né, e é bom que se diga, né, países atrasados e com governos safados, como os governantes brasileiros. Então é muito provável que haja mais países em que esses casos sejam subnotificados também. Então esses quase 2 milhões de mortos, ou melhor, quase 2 milhões de infectados, 125 mil mortos, deve também
ser bem maior esse número aí no mundo todo, né? Então, fica aí os dados atualizados aí do Covid-19, coronavírus, né? Bom, companheiros, nós vamos encerrar, nós estamos no finalzinho do programa. Eu queria agradecer aqui ao superchat do Marcos Mag, que disse o seguinte: é a doutrina de choque, como alertou Naomi Klein em seu famoso livro. Enquanto o povo luta para sobreviver, o capital aproveita para impor sua agenda. Exatamente. Penso que o comentário dele tenha bastante a ver com o que nós explicamos aí, de que o capitalismo vai, né, os patrões, os capitalistas vão aproveitar a crise para enfiar a faca no pescoço dos trabalhadores, né? E ainda sair por cima depois que tudo isso terminar. A gente não sabe quando tudo isso vai terminar, mas fato é que os patrões vão sair por cima, porque é disso que se trata, né? Por isso é preciso mobilizar o povo, mobilizar os trabalhadores para exigir aquilo que lhes é de direito. Bom, eu queria agradecer também todos que participaram aí do programa. Rapidamente, vou tentar dar uma boa noite para algumas pessoas aqui: Miriam Araújo, Silvia Lux, Matheus Henrique, R. Locatelli Digital, Leonardo Andrade, Kratos, Francisco Muniz, que esteve aqui hoje comigo no Reunião de Pauta, Fabiano Proletário, Paulo Roberto, Maria Ângela Biducci, Marcos Mag, que mandou um superchat pra gente. Quem mais que nós temos aqui? Fernando Ferreira. É isso aí, companheiros. Muito boa noite para todos vocês. Anderson Matias Rosenfeld. Muito boa noite para todo mundo que participou. Muito obrigado. Não vai dar para falar boa noite para todo mundo. O Hitler Cordeiro dos Santos está aqui também. Boa noite. E a gente vai encerrando o nosso programa com a programação de amanhã. Bom, amanhã às 7 horas da manhã nós temos primeiras notícias. Depois às 9h30 da manhã estaremos aqui com Reunião de Pauta, eu, Isadora Dias e Marília Garcia. Ao meio-dia, ou melhor, logo depois do Reunião de Pauta, nós temos Universidade Marxista, sempre com um curso, uma palestra e uma reprise do nosso canal. Ao meio-dia tem coluna ao vivo, comigo mesmo. 12h15, Panorama Brasil. 1h da tarde, nós temos Página 1 com o companheiro João Pimenta. Às 16 horas, nós temos o programa de Índio, com o companheiro Renato Farac. E às 19 horas nós temos o Usuela, conversa sobre cultura. Amanhã eu vou conversar sobre teatro aqui com o Dinho Lima Flor, que já deu entrevista pra gente. E também atividades aí que o pessoal do teatro está fazendo nas periferias aí no meio dessa crise toda da pandemia. E às 8h30 da noite o resumo do dia está de volta, novamente com o companheiro Antônio Carlos Silva, o nosso titular aqui da bancada. Bom, é isso, companheiros. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por participar, por contribuir aqui com a Causa Operária TV. Mandar uma boa noite para quem apareceu aqui no finalzinho. Pedro Artes, Ângela Silva, companheira. É isso, muito boa noite para todo mundo. E a gente se vê amanhã no Reunião de Pauta. Então, até mais, boa noite e fiquem ligados na programação da Causa Operária TV.